Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje a gente vai trazer um assunto que eu digo que é polêmico. Polêmico porque pouca gente fala e eu vejo que ele tem muita importância quando você vai gravar no OBS. Eu sei que às vezes você já ouviu falar, sabe que existe, viu até aquele botão ali, mas pouca gente entende de fato como que isso funciona e eu quero mostrar isso para você nesse vídeo hoje. Então vamos fazer o seguinte, ó, você já vai deixar para mim aqui o like, ó. Inclusive, na semana que vem eu vou fazer um videozinho mostrando para vocês como que a gente faz essas animações, como é que a gente coloca isso aqui de forma muito simples para você deixar seu vídeo mais profissional e também. Mas o assunto de hoje é a gente falar sobre perfis e coleção de cena. Para mim, de longe, isso aí é uma das coisas mais importantes na OBS. E quando você entende isso, tudo fica muito mais fácil na hora que você vai para a execução. Eu sempre falo com os meus alunos, inclusive, se você não é nosso aluno, o link está lá na descrição do Descomplica OBS. É um treinamento que tá completo agora em 2026. A gente tem curso de iluminação, curso de cenário, a gente tem IA para te responder, plantão semanal comigo até a última dúvida. Então, tudo que você precisa, pode pegar lá na descrição do link descomplica.com, descomplicaobs.com, fechado? E é o seguinte, ó, hoje a gente vai falar sobre perfil, coleção de cena, já te falei isso, e a gente agora vai para a tela do OBS. E aí é o seguinte, ó, aqui na tela do OBS a gente tem esses botões aqui em cima que provavelmente você já viu, já mexeu neles, né, que é o perfil e a coleção de cena. Mas o que pouca gente fala, galera, que aqui está basicamente as configurações e a estrutura da sua gravação. Pois é, não só da gravação, né? Também das suas lives aí. E aqui, ó, por exemplo, vamos começar aqui com um perfil novo. Vou criar um perfil absolutamente novo, vou colocar ele aqui como teste. Teste agora. Esse teste agora, você vai ver que automaticamente ele abre um assistente de configuração, onde a gente pode escolher se a gente quer otimizar para transmissão, otimizar para gravação ou simplesmente uma câmera virtual. E aqui já vai o primeiro alerta para a gente. Eu vejo muita gente usando o OBS com um único perfil, né, e usando para YouTube, usando para gravação, e definitivamente esse não é a melhor estrutura para você utilizar. Eu recomendo para os meus alunos e agora para você também, se você não é nosso aluno, você vai ser com certeza, aqui, ó, a gente pegar e fazer um único perfil para gravação. O que que significa isso? Aqui eu vou escolher as configurações, né? E aí tem outros vídeos aqui no canal onde eu entro mais detalhadamente nas configurações, mas hoje não é o intuito. Então, pode colocar aqui Full HD, né, que é 1920 por 1080, 30 FPS, a gente avança e o OBS já otimiza a nossa máquina para isso. Percebam que as minhas cenas aqui embaixo nada mudou, tá? Porque quando a gente está falando de perfil, eu gosto muito de comparar ao Windows, por exemplo. Então, provavelmente você já ligou o seu Windows aí, ele apareceu ali o nome do seu usuário, né? Então, vamos imaginar que você tem aquele irmão aí, e aí a hora que seu irmão vai mexer, os ícones são os seus, o papel de parede você quer colocar o seu, e aí a gente tem esses perfis, ou seja, essas contas de usuário, no caso do Windows, né? Aqui no OBS a ideia é a mesma. Então, se eu quero fazer uma live, eu uso uma estrutura de configuração toda para uma live, né? Conectada no YouTube, já com os meus atalhos ali, com toda a otimização voltada para o YouTube, né? Meus painéis de chat, meu painel de controlar o YouTube. Então, tudo isso já vem pronto e está atrelado ao perfil do YouTube. Tá? Agora, quando você vai fazer uma gravação, não tem motivo nenhum para você utilizar um painel de chat durante uma gravação normal, né? E aí que entra a questão de você fazer um perfil para cada coisa, né? Eu gosto de usar dois, um para live, um para gravação de aula, e se eu precisar também eu uso um terceiro que é para o formato de Reels, que a gente vai fazer aqui para você ver como é que funciona. Então, tudo que está relacionado a perfil, você vai sempre lembrar que está a ver com o que você está utilizando, todas as configurações. E aí, ó, cada perfil, quando você clica aqui, ó, configurações, todas essas configurações aqui são salvas por perfil. O que que quer dizer isso? Se você criou um perfil ali igual a gente fez agora, né, teste agora, tudo que eu configurar aqui vai ser alterado no teste agora. Se eu criar um outro, ele vai vir todo padronizado de novo, né, e aí eu posso mudar essas configurações. Eu vou te explicar na prática para ficar bem fácil aí, ó. Eu tenho aqui, por exemplo, ó, vídeo 1920 por 1080. Foi o que a gente criou lá, né? Então vou dar um OK aqui. Agora vamos supor que eu queira um perfil de Instagram. Vou clicar novo, vou colocar aqui Instagram, vou dar um OK, e aí a princípio eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vamos colocar aqui 30, vou dar um OK, aplicar as configurações. Agora quando eu vier aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou inverter isso daqui, ó. Eu vou colocar 1080 por 1920. Por que que eu faço isso? Porque o formato do Instagram, ele é vertical, então ele vai precisar ficar nessa resolução aqui, ó. Vamos aplicar, e aqui você já vê a principal mudança, ó. Percebe que aqui a estrutura já mudou? E aí se eu voltar aqui para o perfil, ó, cadê? Gravação, teste agora, ó. Ele está no formato
de horizontal. Agora, se eu pego e coloco o perfil no formato Instagram, ele vem para vertical. Então, percebe que o perfil está atrelado a todas as configurações. Então, se você mexer numa configuração dessa daqui e trocar o perfil, obviamente você não vai conseguir ver essa mesma alteração que você fez. Fechado? Isso aqui é muito importante, pouquíssimas pessoas sabem disso. Então, agora que a gente sabe que a gente vai ter um perfil para Instagram, um perfil para gravação de aula e um perfil para live, você pode montar essa estrutura aí e a gente vai entrar em coleção de cena. Quando a gente tem esse perfil, né, de Instagram, você tem que ter necessariamente uma coleção de cena também para Instagram. Por que que eu estou te falando isso? Ó, vamos voltar aqui no teste agora, que foi o nosso perfil de horizontal, e eu vou associar aqui a minha câmera. Quando eu associo a minha câmera, então, quando eu associo a minha câmera aqui, ó, vou pegar um teste para vocês, a minha tomada aparecendo. Ela sabe que eu não gosto e ela sempre aparece, não sei por quê. Mas vamos lá, ó. Tiramos ela aqui. Boa. Então, quando eu tenho aqui esse perfil, né, na horizontal, eu tenho uma estrutura, ou seja, uma coleção, um OBS todo preparado para fazer um vídeo na horizontal. E aí eu venho nas minhas coleções de cena e tenho aqui uma coleção de cena. Se você não tiver exatamente essa aqui, que é dos nossos presets, você pode ter a sua aí. Mas ela estando na horizontal, você vai perceber que ela ocupa a tela do jeito que a gente quer nesse perfil. E aí, quando a gente muda para o perfil Instagram, ó, ela já não mostra tudo. E aí, o que que eu vejo a galera fazendo? Clicando aqui e diminuindo a câmera para poder fazer o ajuste. Só que quando a gente faz isso, ó, vamos supor que eu queira mostrar uma tela ali em cima, né? Aí eu venho aqui e diminuo isso aqui. Só que quando a gente faz isso e volta para o nosso perfil de gravação, que é o teste agora, percebam que eu tenho que, de novo, acertar essa câmera para que eu possa gravar na horizontal novamente. É por isso que eu falo que coleção de cenas sempre vai andar com o perfil. Se você tem um perfil Instagram aqui, ó, você vai necessariamente criar uma coleção de cena para o Instagram também. Tá? Você pode vir aqui em novo e criar aqui, ó, Instagram hoje. E aí eu fazendo isso, eu posso vir aqui e adicionar a minha câmera novamente, né? Adicionar meu microfone e ele vai se manter sempre que eu utilizar essa coleção de cena numa estrutura aí pronta pro... Ó, vou até colocar aqui. Essa câmera tá ligada, é até melhor pra gente usar de exemplo aqui. Boa. Beleza, para o nosso exemplo dá. E aí, ó, eu já consigo ter essa câmera aqui configurada para nossa coleção de cena, ó, Instagram hoje. O que que isso significa? Que, ó, vamos pegar também o nosso microfone para a gente não ficar sem a nossa voz aqui, ó. Vamos lá, dá um padrão, beleza, já está registrando aqui o microfone. Eu não vou entrar em detalhes aqui configurando compartilhamento, não é o objetivo desse vídeo. O objetivo é que você entenda sobre perfil e coleção de cena, fechado? Então aqui agora percebe o seguinte, se eu mudar para o nosso perfil teste agora, que foi o perfil da horizontal, ó, você vai ver que ele continua com a coleção de cena do Instagram. E aí, o que que seria legal a gente fazer? Ir para a coleção de cena, né, de gravação de Windows, que é o que a gente estava antes. E aí a gente vai ter o mesmo padrão que a gente tinha para a horizontal funcionando e quando a gente muda para vertical, o mesmo padrão funcionando na vertical, tá? Então, vamos de novo, ó, Instagram, depois a gente vem, ó, perfil e muda Instagram. Pronto. É assim que funciona os nossos perfis e as nossas coleções de cena. Então já não esquece, galera, deixa aqui para mim, tá, o like nesse vídeo. Vou até voltar aqui para minha câmera principal, para você ver. Se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo, compartilhe com aquele amigo seu que está enrolando para começar a gravar. E hoje a gente aprendeu sobre perfil e coleção de cena. Nunca mais você vai esquecer. Lembra que quando você lembrar de perfil, lembra lá das contas do Windows. E quando você lembrar de coleção de cena, você vai lembrar do teatro. É isso mesmo, teatro. Lembra quando você fecha a cortina, eles preparam a cena e assim que eles abrem, tudo pronto. Ali é basicamente as nossas coleções de cena. Então, o perfil a gente precisa estar sempre andando, caminhando junto com a coleção de cena. Ou seja, trocamos o perfil, troca a coleção de cena, porque você vai ter essa questão aí de configurações, né, tamanhos, câmera, compartilhamento de tela, tudo isso muda, principalmente se a gente estiver falando de horizontal e vertical, tá? Se a gente tiver nos dois ali horizontal, você pode até manter. Então, o que que significa isso na prática? No seu perfil de YouTube e gravação de aula, você pode usar uma única coleção de cena. Agora, se você tiver um perfil de Instagram, aí você vai precisar de uma segunda coleção de cena para utilizar no formato vertical. Fechado? Eu espero que tenha ficado claro para vocês tenham entendido aí na prática como que funciona essa questão das coleções de cena, porque isso é muito importante, principalmente para você entender a lógica aqui do OBS e começar a fazer suas gravações de forma muito mais profissional.
2026 é o ano da produção de conteúdo orgânico, principalmente, e o OBS vai te ajudar com isso aí, tá? Então já deixa seu like, fica com a gente, se inscreve que semana que vem tem mais vídeos e até lá. Valeu!